Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Vamos meditar nessa noite sobre a força divina na fraqueza humana. E o texto é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, apenas a primeira parte, que diz o seguinte: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados, nós vivemos a vida humana e essa vivência na vida humana tem as suas contingências. Tem toda aquela aura de felicidade que às vezes a gente percebe. E às vezes a felicidade que tanto buscamos, que tanto almejamos, ela é encontrada. Ela é achada e a gente fica em êxtase, porque a gente alcançou a felicidade. Para alguns, a felicidade está no casamento com a pessoa certa. Para outros, a felicidade está na maternidade, na paternidade. Outros também, talvez tenham outro tipo de mentalidade, de busca na sua vida, e a felicidade está em ter uma vida tranquila, uma vida até com riquezas e tudo mais. Enfim, cada uma das pessoas elenca e elege para a sua vida algo que se traduza em felicidade. E algumas, afortunadamente, conseguem achar. Mas nem sempre a felicidade ela é alcançada por todo mundo, por todas as pessoas. Algumas pessoas passam por dissabores da vida e esses dissabores vão se avolumando, vão se agigantando, e o que era para ser uma busca por uma felicidade duradoura, às vezes podem se tornar apenas um vento, que você abre como um pastel de vento, que você abre tentando achar uma carne ali e só tem vento. E às vezes a gente fica frustrado com a vida. Isso acontece porque simplesmente nós lidamos com a natureza humana, que é uma natureza dedicada à fraqueza. Quem aqui nunca teve momentos de êxtase, de felicidade, mas também de fraqueza, também de tristeza, onde você fica down, onde você fica para baixo, onde você precisa de uma ajuda externa, onde você precisa da ação de Deus na sua própria vida. Paulo estava aqui vivendo uma situação muito peculiar na sua vida. Para quem conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, sabe quem foi o vulto chamado Paulo. O apóstolo aos gentios. O homem que foi usado por Deus para abrir as portas da evangelização sistemática a todo aquele que não era judeu no primeiro século. Ele, portanto, foi usado por Deus para alcançar vidas que os próprios judeus tinham preconceito, porque eram pessoas de diversas nações, com fé diferente, com um tipo de vestimenta diferente, com um tipo de atitude diferente. Mas ali estava Paulo, judeus dos judeus, o super judeu da sua época, da sua geração,
totalmente quebrado pelo poder de Cristo. Totalmente quebrado, humilhado, e naquele momento de sua profunda humilhação como homem religioso, perseguidor de cristãos, inclusive, ele é então levantado pelo Senhor Jesus e recebe uma missão sublime. Missão tão sublime, tão abençoadora, que ela nos abençoou aqui no Brasil. A mensagem que Deus colocou, que o Senhor Jesus colocou nos lábios de Paulo, ela foi reverberando ao longo da história, foi crescendo, foi se avolumando, alcançando o mundo e chega ao Brasil. Então hoje nós também somos fruto do ministério desse homem de Deus chamado Paulo. Então ele simplesmente, em situações de sua vida, ao longo do seu ministério, ele reconhece que como ser humano, como também somos nós, ele também tinha fraquezas. Nesse texto que a gente leu, Paulo fala sobre a sua famosa frase do seu espinho na carne. Não sabemos o que era esse espinho, há teorias. Alguns dizem que era um problema de saúde física, outros tentação, fraqueza pessoal, outros pensam que podia ser uma perseguição ou oposição, ainda oponentes teológicos que pudessem trazer algum tipo de problema para Paulo. Porque, de fato, Paulo tinha alguma fraqueza na sua vida e ele lutava contra esse tal espinho na carne. É como disse certa vez C.S. Lewis, ele disse que Deus nos chama para sermos instrumentos de sua paz e poder em um mundo quebrado. E muitas vezes ele escolhe os mais fracos e inadequados para realizar os seus propósitos mais grandiosos. De fato, isso se cumpriu na vida de Paulo. Isso se cumpre ainda hoje na vida de tantos quantos são chamados para o ministério, de tantos quantos foram vocacionados por Deus para fazer algo em prol do reino de Deus, dentre os quais todos nós nos encaixamos, dentre os quais eu também me encaixo. Porque eu não sei você, mas eu sou fraco, todos nós somos fracos. Alguns lutam com dificuldades em diversas áreas. Na área emocional, na área física, na área espiritual, em diversas áreas. Mas não importa a área da sua fraqueza, porque o poder de Deus, ele se revela, ele se manifesta no meio da sua fraqueza. E você sabe que o poder de Deus não é um poder pequeno, não é um poder que seja fraco, que seja sequer mensurável pela mente humana, pelo coração humano, pela ciência humana. O poder de Deus é o poder todo-poderoso de alguém que tudo pode fazer. Então, na sua fraqueza, Deus se revela o Todo-Poderoso. Como eu estou dizendo, a experiência de Paulo com seu espinho na carne é também uma experiência que podemos ter hoje, cada um enfrentando os seus fantasmas, cada um enfrentando as suas lutas, cada um enfrentando as suas dificuldades. Seja a mágoa criada por alguém que se dizia amigo, alguém que se dizia irmão, inclusive da igreja. E talvez esse irmão, esse amigo te feriu. E esse ferimento está sangrando há anos. E a sua alma se sente totalmente esmagada por esse sentimento, pela falta de perdão. Quem sabe a sua luta que você enfrenta
Não seja uma luta, uma dificuldade, um espinho que está machucando você, porque alguém precisa olhar para você e pensar assim, está aqui alguém que precisa de ajuda. Eu vou estender as minhas mãos para ajudar. E você deseja, você espera essa ajuda, mas a ajuda não vem. A ajuda não chegou. E você se sente desamparado, desamparada. Esse talvez seja o sinal da sua fraqueza. O seu coração pulsando a sua fraqueza em cada veia. A sua fraqueza sendo também inspirada em cada poro da sua pele. E você sente o peso dessa fraqueza esmagar a sua mente, esmagar o seu coração. Mas o Senhor Jesus, certa ocasião, ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus disse que deveríamos ir a Ele, porque temos duas condições, o cansaço e a sobrecarga. Quando ele se refere ao cansaço, ele se referiu ao cansaço físico. Porque viver no primeiro século no Império Romano, debaixo do Império Romano, era cansativo. Era uma luta ter que manter o sistema do Império Romano funcionando. E o Império Romano cobrava o preço alto sobre os povos que ele havia conquistado. Então era cansativo. O soldado romano obrigava muitas vezes alguém que ele escolhia a esmo para caminhar longos trajetos, carregando o peso do fardo do próprio soldado. Era cansativo. Era pesado. Era difícil. Os impostos cobravam, massacravam o povo cada vez mais. O povo não se sentia livre. O povo não se sentia feliz numa situação como aquela. E então Jesus também disse que você que está cansado precisa vir a mim, e você que está sobrecarregado, a sobrecarga a que ele se refere aqui é o cansaço emocional. Quantas vezes estamos até mesmo descansados fisicamente, mas emocionalmente cansados, esgotados, cabisbaixos, com noites mal dormidas, por causa da ansiedade, da preocupação, por causa de todo tipo de estresse que vai roubando a nossa saúde, vai minando as nossas forças, e a gente não consegue encontrar alívio para esse tipo de problema. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, Paulo não procurou Jesus. Pelo contrário, ele perseguia cristãos. Inclusive matou Estevão, esteve ali junto com aqueles que mataram Estevão, apedrejado. Paulo estava consentindo com aquilo tudo, estava, inclusive, participando daquele momento terrível. Ele não procurava Jesus, mas Jesus achou Paulo. Jesus encontrou Paulo e fez com que Paulo estivesse tendo a melhor experiência da sua vida. A experiência quando ele ficou temporariamente cego para que pudesse enxergar o Senhor Jesus na sua vida. Então, Paulo vai sempre se lembrar ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, da sua fraqueza. Ele, inclusive, disse que se considerava o pior dos pecadores, porque, de fato, ele perseguiu e matou cristãos ao longo da sua vida. Então, quando Paulo ora por muito tempo, reconhecendo a sua fraqueza,
Ele simplesmente pede por 3 vezes para que o Senhor retirasse esse tal espinho da sua carne. Ele estava sempre lembrando Paulo quem ele era, qual era o seu passado, da onde ele veio, do charco de lodo que Jesus o tirou. E então, naquele momento, ele recebe a resposta de Deus. O texto bíblico diz que Deus responde a Paulo e diz de maneira extraordinária, mas não era o que Paulo queria ouvir. Ele pede para Deus tirar, porque o espinho estava incomodando. Mas Deus responde para ele o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu favor que você não merece te basta. Tudo que eu já providenciei em Cristo Jesus para salvar você, para tirar você da escuridão de onde você vivia, tudo isso já te basta. Já é o suficiente para você. Já é o suficiente para a sua felicidade. Já é o suficiente para que você possa perceber onde eu quero te levar, qual o legado que você vai deixar, onde eu quero conduzir você, para que muitas vidas sejam alcançadas, para que muitas vidas sejam abençoadas. E não apenas aqui em Jerusalém, não apenas aqui em Israel, não apenas no âmbito de sinagogas, como Paulo começava a pregar sempre, mas no âmbito mundial, alcançando nações, ampliando a visão, alargando tendas. Porque Deus tinha um propósito muito específico para a vida de Paulo. Então ele diz, ele repete, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus é recurso suficiente para que você, meu irmão, minha irmã, seja feliz e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Quantas vezes corremos atrás de algo que nós achamos que vai nos fazer felizes? E estamos sempre correndo e nunca achamos. Nessas decisões, pela busca da felicidade, às vezes são decisões corretas, são desejos sinceros, desejos que Deus até aprova. Às vezes não. Às vezes procuramos a felicidade em caminhos tortuosos, em caminhos que Deus simplesmente não aprova. Mas nessa noite, diante da sua fraqueza, como Paulo tinha fraqueza e achava que servia a Deus perseguindo cristãos no passado, não importa a sua fraqueza, não importa o atalho que você achou que podia tomar, que ia deixar você feliz, que ia fazer você agradar, inclusive, o coração de Deus. Porque sim, Deus existe. Deus te ama. E Deus aprova ou desaprova a sua vida, as suas escolhas. E nesse momento você percebe o quanto Paulo, antes reprovado, agora aprovado por Deus, mas Paulo pede, Senhor, tenha misericórdia. Tira de mim esse espinho da carne. A resposta, a minha graça te basta. Minha graça é suficiente para que você seja feliz, para que você cumpra o meu propósito na sua própria vida. E o próprio Deus também, que dá a resposta, a minha graça te basta, dá o motivo pelo qual ele não quis retirar o espinho da carne de Paulo. E Paulo teve que aprender a ser feliz, mesmo com o espinho na sua carne, o fustigando, o machucando. O próprio Deus disse que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O ser humano acha que é muita coisa. Olha, nós temos a ciência. Olha,
Nós temos todo o conhecimento para poder dominar os animais, dominar a natureza, dominar o mundo. Nós temos todo o conhecimento porque nós somos a coroa de toda a natureza. Eu acho que essa Terra, esse planeta, deveria nos agradecer porque vivemos nele, porque colocamos esse planeta em ordem, porque resolvemos as demandas desse planeta. Só que o texto diz, primeiro, que Deus criou todo o universo, inclusive a Terra. Nós achamos que dominamos, mas nós somos dominados por tudo. Porque se no piscar de olhos o suprimento de oxigênio do mundo cessar, não importa se você é rico, se você é poderoso, se você sabe muito, se você sabe pouco, se você é bonito, se você é feio, se você... Não importa. Não importa. Se acabar o oxigênio no mundo, todos os seres vivos morrem na mesma hora. Você já parou para pensar o que é, por exemplo, um aneurisma? E como esse pequeno aneurisma pode acabar com a vida de alguém? Por mais que esse alguém seja cheio de intenções, cheio de sabedoria, cheio de dinheiro, o câncer pode exterminar com a vida de alguém. Eu lembro de Steve Jobs, o criador da Apple, milionário, teve os melhores tratamentos que o dinheiro pôde pagar, mas ele não conseguiu reverter a sua doença. Lembro de tantas pessoas que simplesmente renderam-se, porque diante da fraqueza humana, o ser humano só consegue se dobrar e reconhecer que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Então não importa se você tem o rei na barriga, se você tem a rainha na barriga, não importa nada disso. O que importa é se você reconhece que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza que você demonstrar, inclusive, para o mundo. Eu me refiro, inclusive, a nós, pastores, nós que participamos de uma vida religiosa mais ativa. Todos nós somos fracos diante de Deus. Ninguém aqui que pode dizer que está em pé e nunca vai cair. Pelo contrário, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe bem para que não caia. Porque nós estamos, infelizmente, sob essa condição. A fraqueza humana é a nossa realidade. Mas o poder de Deus, glórias ao Senhor, porque o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa quando eu sou fraco. Quando eu estou chorando, quando eu estou em depressão, quando eu estou down, quando eu estou completamente entregue. Quando isso acontece, Deus se revela. Deus se mostra forte. Deus me fortalece. Deus me ergue. Deus me levanta. E eu consigo então ver a vitória que Ele preparou para mim. Eu consigo então perceber todo tipo de trabalho que Ele já preparou para a minha vida e eu não percebia antes. Eu consigo então perceber onde Deus quer me levar. Porque na minha fraqueza, Deus se revela forte. A glória é para Ele, a honra é para Ele, não é para nenhum de nós. Por isso que Paulo disse, usando as fraquezas, ele recebe a lição. Ele percebe que de boa vontade, ele vai se gloriar nas suas fraquezas. E não numa empáfia como a que ele tinha antes. E não é algum tipo
de egolatria que ele cultivava na sua vida pregressa religiosa anterior. Cristo fez toda a diferença na vida de Paulo. Cristo faz diferença na vida de cada um de nós que estamos aqui. Se você teve uma experiência com Cristo, mas a sua vida permaneceu a mesma como era antes, eu sinto dizer a você, mas você teve qualquer tipo de experiência que não a experiência com o Senhor Jesus. A mulher samaritana foi citada aqui, foi cantada inclusive aqui. A mulher samaritana saiu completamente transformada, impactada, porque ela teve conhecimento, ela travou o conhecimento com o Senhor Jesus. E nesse momento, eu quero encorajar você, assim como Paulo, assim como a mulher samaritana, assim como Davi no passado, reconhecendo os seus pecados, assim como tantos homens e mulheres no passado reconheceram humildemente o quanto nós somos fracos, o quanto precisamos da bênção de Jesus na nossa vida, o quanto precisamos do renovo espiritual que só Jesus pode dar. E quando você encostar a sua cabeça no seu travesseiro, não importa a luta que você enfrente, não importa a fraqueza em qual área da sua vida que você lute, Jesus atua sobre você. Ele aperfeiçoa o seu próprio poder através do seu momento de fragilidade. Não tenha medo da sua fraqueza, meu irmão. Não tenha medo da sua fraqueza, minha irmã. Reconheça que você é fraco. Reconheça que você é fraca. Mas reconheça também que o Senhor Jesus é forte. Ele abençoa você. Ele ergue você. Ele faz você andar nos pícaros da fé. Porque Ele está agora agindo sobre a sua alma, sobre a sua vida. Vinde a mim, você que está cansado de lutar. Vinde a mim, você que está sobrecarregado nas suas emoções. Eu vos aliviarei. O convite de Jesus ainda está aberto para você. A luta que você enfrenta, ela vai encontrar solução em Cristo Jesus. Ele vai curar a sua alma. Ele vai salvar a sua alma. Ele vai tratar das suas feridas. Ele é o bom pastor que cuida de você, que restaura você, alimenta você, que trata de você. Confie no Senhor Jesus e seja salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proteger, nos encorajar a continuarmos na fé do Senhor Jesus. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.